Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho, né, sobre bruxismo, DTM, maloclusão, o que isso aí tem a ver. Vamos tentar esclarecer essa confusão que acaba acontecendo, né? Será que a maloclusão é todo esse bicho-papão que colocam nela? Então vamos entender um pouquinho disso aí e debater um pouquinho. Estou aberto depois para as perguntas também, tá? Vamos começar a fazer um bate-papo, pessoal. Boa noite aí. Será que maloclusão causa DTM? Será que corrigindo maloclusão você trata DTM? Será que a gente pode prometer para o nosso paciente que quando a gente trata uma maloclusão, que a gente vai estar prevenindo um problema de disfunção temporomandibular? Sim ou não? Será que uma reabilitação protética de paciente que tem ausências dentárias ou pacientes que têm interferências oclusais, contatos prematuros, será que uma reabilitação protética nesse sentido você consegue tratar uma disfunção temporomandibular ou algum tipo de dor orofacial? São perguntas que a gente acaba se fazendo no dia a dia, que são debatidas em congressos, em cursos, e são dúvidas que acabam gerando aí, e acabam sendo temas um pouco polêmicos. Então, a gente observa muito isso dentro do consultório, dentro de cursos, principalmente cursos de pós-graduação, onde você acaba relacionando, acaba sendo o que a gente aprendeu na graduação, foi relacionar a maloclusão com o surgimento de dores orofaciais, de disfunção temporomandibular. Eu vou mostrar para vocês hoje como que está a pesquisa hoje a nível de mundo, o que estão se falando em relação à maloclusão, o que estão falando em relação ao bruxismo, para a gente poder entender se realmente existe esse relacionamento entre maloclusão, bruxismo e o surgimento de disfunção temporomandibular. Então, bem-vindos aí ao meu canal no YouTube, a minha página aí no Instagram. Sigam-nos aí nas redes sociais e se inscrevam aí no canal do YouTube. Isso aí ajuda a crescer a nossa página, para que a gente consiga transmitir conhecimento para vocês aí. Toda terça-feira agora a gente vai ter uma live ao vivo, sempre às 21 horas. Então, toda terça-feira às 21 horas, quem quiser atualizar um pouquinho na área de disfunção temporomandibular, vai ser um grande prazer estar junto com vocês, tá? Eu sou Lucas Carvalho, trabalho há quase 20 anos aí com disfunção temporomandibular, também sou reabilitador, também sou ortodontista, e estou aqui para ajudar um pouquinho a gente a crescer como profissionais. A gente está aqui em prol dos nossos pacientes, essa é a grande verdade. Mas vamos falar um pouquinho de DTM, de dor orofacial, de maloclusão, de bruxismo e de DTM. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Eu queria falar um pouquinho para vocês o que é uma boa oclusão. Acredito que boa parte já está cansado de saber, mas são fundamentos que a gente acaba esquecendo um pouquinho, que ficam um pouco guardados, e eu acho que não somente quem trabalha com movimentação dentária, os ortodontistas, por exemplo, mas os reabilitadores deveriam entender como que seria uma oclusão natural normal, que Andrews, em 1972, idealizou para a gente. Quem foi Andrews? Quem não trabalha com ortodontia, só para ilustrar para vocês o que seria, quem foi Andrews. Andrews, na verdade, ele foi considerado um dos divisores de água, ele criou uns divisores de água dentro da ortodontia. O que ele fez? Ele pegou indivíduos com uma oclusão natural normal, que ele considerou normal. O que seria essa oclusão natural normal? O paciente tinha que ter classe 1 de canino, de molar, ele não poderia ter desvio de linha média, tanto a chave de molar quanto a chave de canino teria que ser considerada, ou seja, o paciente classe 1, molar e canino, ausência de desvio de linha média e uma boa intercuspidação. Essa era considerada a primeira chave de Andrews. Então, na verdade, ele uniu são considerados 6 chaves de Andrews para que o indivíduo tenha uma boa oclusão. E essas 6 chaves de Andrews, essa primeira foi a que eu falei com vocês. Boa intercuspidação, classe 1 de molar e canino e ausência de desvio de linha média. A segunda e a terceira chave de Andrews, o que ele pegou? Ele pegou esses indivíduos, isso é bem interessante essa pesquisa, ele verificou a angulação, tá? A angulação sempre no sentido mesiodistal do dente. Então, ele verificou a angulação dos dentes e a inclinação sempre no sentido vestíbulo lingual, desses pacientes que tinham uma boa oclusão. E ele colocou
uma pontuação em ângulo, nessa angulação mesiodistal e nessa inclinação desses indivíduos que tinham uma boa oclusão. E o que ele fez? Ele pegou essas angulações, tanto no sentido mesiodistal quanto no sentido vestíbulo lingual, e colocou nas estruturas metálicas que nós chamamos de brackets. Para quê? Para colocar a angulação mesiodistal e a inclinação vestíbulo lingual nos dentes. Aí se criou o que a gente chama hoje de straight wire, que eu não estou falando de ortodontia, mas só para quem não trabalha com ortodontia, dá uma relembrada como que isso surgiu, tá? Então, as 6 chaves de Andrews, uma boa oclusão, você teria que ter tudo isso aí. Porque para a gente entender de maloclusão, se causa ou não DTM, e desmistificar um pouquinho isso, a gente tem que entender o que é uma boa oclusão, o que é uma oclusão natural, normal. Então, a segunda chave de Andrews seria uma boa angulação, a terceira chave, uma boa inclinação, e a quarta chave, ausência de rotação. Então, o dente não pode ter giroversão. Contatos justapostos, ou seja, você tem que ter um ponto de contato justo. Por que o ponto de contato justo? Aquele paciente que chega para você, doutor, depois que você fez aquela restauração, toda vez que eu como alguma coisa, fica machucando a minha gengiva, fica ferindo a minha gengiva, está incomodando. Então, o paciente tem que ter os contatos justapostos. Essa é a quinta chave de Andrews. E o que a gente acaba esquecendo um pouquinho nas nossas reabilitações protéticas é a curva de Spee. Então, a curva de Spee, para uma oclusão boa, o ideal é que ela seja plana ou suave, tá? Porque uma curva de Spee acentuada, o paciente é aquele paciente que começa a ter uma mordida profunda, tá? Ou seja, o overbite, ele começa a ser muito acentuado, tá bom? Então, essas seriam as 6 chaves de Andrews, é o que a gente deseja dentro das nossas reabilitações. Além disso, ele observou o quê? Que o que a gente pensa muito hoje, que isso caiu um pouquinho por terra, que é a chamada relação cêntrica. Ou seja, o paciente ele tem que ter uma oclusão cêntrica. Quando você tem os contatos na máxima intercuspidação, a cabeça da mandíbula tem que estar centralizada dentro da fossa mandibular. Mostro para vocês o seguinte, foram feitos inúmeros estudos e mostraram o quê? Que não somente os pacientes que tinham a cabeça da mandíbula centralizada, mas os que também não tinham, têm uma prevalência de disfunção temporomandibular. Então, alguns estudos mostraram para a gente, desmistificaram essa posição centralizada da cabeça da mandíbula. Porque você tem alterações de indivíduo para indivíduo. Então, tem indivíduos que têm a cabeça da mandíbula um pouco mais anteriorizada, outros um pouco mais posteriorizada, e isso não faz com que ele tenha uma predisposição a desenvolver, por exemplo, uma DTM, uma dor orofacial. Então, nós somos extremamente adaptáveis. Paciente, a articulação temporomandibular é a articulação que mais se adapta. Vocês podem observar, eu faço sempre uma analogia, o paciente que tem, por exemplo, uma doença reumatológica chamada artrite reumatoide. O paciente tem todas as articulações acometidas, mas ele está se alimentando. Ou seja, é a última articulação a ser acometida pela artrite reumatoide. Então, por que isso? Porque a articulação temporomandibular ela é extremamente adaptável, tá? Então, dentro dessa boa oclusão, você teria que ter essa que a gente chama de oclusão cêntrica. Guia canina e guia incisiva. Isso é o que a gente almeja dentro das movimentações ortodônticas e dentro das reabilitações protéticas, tá? Você precisa ter uma guia canina, você precisa ter uma guia incisiva, você precisa ter uma boa intercuspidação, se possível uma classe 1 de canino, uma ausência de desvio de linha média, contato justaposto, ausência de giroversão. Então, tudo isso é o que a gente almeja, tá? Então, isso se chamou oclusão natural normal. Desde 1972, você tem essas 6 chaves de Andrews, tá? Que eu acho que todo dentista deveria saber ela a fundo, porque é o que a gente almeja no tratamento de uma maneira geral. A ideia nossa é sempre corrigir a maloclusão do paciente. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados quando você promete ao paciente que vai prevenir disfunção temporomandibular tratando a maloclusão, tá? Hoje, a gente tem na literatura inúmeras pesquisas mostrando que não é por aí. E eu vou mostrar um pouquinho daqui para mais adiante alguns artigos que comprovam isso que eu estou falando para vocês, tá? Agora, entendemos um pouquinho a oclusão, uma boa oclusão, e vamos relembrar um pouquinho do bruxismo. Então, você tem lá o bruxismo cêntrico e o bruxismo excêntrico. O bruxismo cêntrico é quando você faz o apertamento dos dentes. Normalmente, durante o dia,
você tem um bruxismo chamado bruxismo em vigília. E durante o dia, esse bruxismo em vigília, é mais normal você apertar do que ranger. Ou seja, você tem um bruxismo cêntrico, que é o de apertar. E esse bruxismo cêntrico de apertar, é mais comum você ter lesões cervicais nas estruturas radiculares na forma de abrasão ou abifração. São aquelas lesões em forma de cunha, as abifrações. E o paciente que tem o bruxismo excêntrico, que é o ranger, é aquele paciente que tem uma destruição maior do esmalte dentário, principalmente na superfície incisal e oclusal. Então, o bruxismo excêntrico é o bruxismo que o paciente faz o ranger, tá? E o bruxismo do sono, é mais comum o paciente ter o ranger de dentes, tá? Ele pode ter o apertar, pode ter o ranger, mas é mais comum o ranger de dentes. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é o bruxismo propriamente dito. Em 2018 foi publicado um artigo que é o Consenso Internacional do Bruxismo, tá? Liderado pelo Frank Lobeso, da Holanda, de Amsterdã. E dentro desse consenso você tem lá formas de diagnosticar, formas de tratar o bruxismo, é um consenso mesmo internacional, tá? E dentro desse consenso e dentro das pesquisas que elas têm mostrado, aqui acabei de colocar aqui esse artigo no YouTube. Então, dentro dessas pesquisas, eles mostram para a gente o quê? Que bruxismo e disfunção temporomandibular são duas entidades diferentes. Tá? A disfunção temporomandibular é uma doença que acomete a articulação temporomandibular e músculos da mastigação. Então, isso é disfunção temporomandibular. Outras dores orofaciais podem mimetizar uma disfunção temporomandibular? Pode, a gente sabe disso. Você tem inúmeras cefaleias, você tem algumas dores neuropáticas que podem mimetizar uma DTM e como podem também simular uma dor odontogênica. Então, pensando na parte do bruxismo, você começa a pensar em algumas dúvidas que às vezes surgem. Quais dúvidas são essas? Reabilitação protética, de uma maneira geral. Trata DTM ou bruxismo? Então, você imagina o paciente chega nessa condição, com um desgaste excessivo, tanto superfície incisal quanto oclusal, desgaste generalizado em todos os dentes, e você vai reabilitar esse paciente. Dependendo da forma que você vai reabilitar esse paciente, vai fraturar todo o seu trabalho. Então, você tem que começar a pensar, será que é interessante começar pela reabilitação? Será interessante buscar o que está causando esse bruxismo do paciente? Se o paciente tem alguma alteração do sono, se o paciente tem alguma outra alteração psicossocial, o bruxismo, ele não é periférico, ele não está relacionado à forma do rosto, a tipo de estrutura muscular, ele não está a nível periférico, ele é a nível de sistema nervoso central. Então, quem controla o bruxismo, tanto o bruxismo vigília quanto o bruxismo do sono, é o sistema nervoso central. Então, não é a nível de periferia, como se pensava no passado. Pensava-se que, por exemplo, paciente braquifacial, que tem o masséter temporal hipertrófico, ele tem uma maior predisposição a ter bruxismo. Isso não é verdade, as pesquisas têm mostrado isso para a gente. Então, você reabilitar o paciente proteticamente ou fazer uma movimentação ortodôntica, você vai tratar a DTM? Você vai tratar o bruxismo? Será? Não é o que os estudos têm mostrado para a gente. Esse estudo aqui é uma revisão sistemática da literatura. Sempre que vocês verem revisão sistemática da literatura, principalmente de autores muito conceituados, então esse estudo aqui, por exemplo, é um estudo de 2017 do Daniele Manfredini, da Itália. Então, ele avaliou uma revisão sistemática, ele avaliou vários artigos da literatura científica que relacionaram tratamento reabilitador com disfunção temporomandibular e ou bruxismo. E concluiu o que com esse estudo? Que o fato de reabilitar o paciente proteticamente, de devolver as estruturas dentárias que o paciente não tinha, ou até mesmo reabilitar desgastes dentários generalizados, como da foto anterior que eu mostrei, não trata e nem previne bruxismo e DTM, tá? Isso quer dizer o quê? Isso mostra pra gente, se você fizer uma pesquisa no PubMed, colocar lá oclusão em inglês e DTM em inglês, você vai observar que um dos primeiros artigos que aparecem são esses do Manfredini, que é um autor assim, muito famoso na área de DTM a nível mundial, e ele faz muita pesquisa de revisão sistemática da literatura. Tá? Então, tudo que a gente fala aqui, apesar desse artigo ser de 2017,
ele é muito novo. Se você observar os artigos que tem, a maioria dos artigos são muito antigos, tá? Então, os que eu coloquei aqui são os mais recentes quando relaciona bruxismo, DTM e maloclusão, tá bom, pessoal? Outra situação, esse outro artigo aqui, ele avaliou tratamento ortodôntico e disfunção temporomandibular. Esse já é de 2020, então já é um artigo mais recente ainda, tá? E a da Ambrosina Michelotti, é uma outra autora também bem famosa, que produz muito conteúdo científico, tanto na área de reabilitação quanto na área de disfunção temporomandibular. Então, são autores, vocês observem aqui em cima, na pesquisa, eu coloquei lá, ó, oclusão e DTM em inglês, para você procurar no PubMed, que é o maior site que a gente tem de busca de pesquisas científicas, tá bom? O que esses estudos, de uma maneira geral, resumindo para vocês, o que tem mostrado? Que o fato de você reabilitar o paciente não quer dizer que você vai prevenir disfunção temporomandibular. E o contrário é verdadeiro também. Se você está fazendo um tratamento ortodôntico ou você está fazendo uma reabilitação protética, você não tem o poder de causar a disfunção temporomandibular ou causar o bruxismo, porque você tem uma articulação extremamente adaptável. Tá? A articulação se adapta a alterações oclusais, ela se adapta a forças excessivas, então você tem essa adaptação. Aí se você me perguntar, mas eu tive um paciente que eu coloquei, ele tinha cefaleias, eu coloquei um aparelho ortodôntico nele, comecei a fazer a movimentação dentária e as dores desapareceram. Isso pode acontecer? Claro que pode, tá? Porque a maloclusão, ela não é esse bicho-papão todo, mas ela é um fator predisponente, ela pode ser um fator contribuinte? Pode, tá? Pode sim, mas ela não é esse bicho-papão todo que se imaginava quando pensava-se em que toda maloclusão causa disfunção temporomandibular. Então, a gente tem que pensar um pouquinho e buscar realmente na literatura científica o que tem aí de mais novo. Essa outra revisão sistemática da literatura, também do Manfredini, de 2017 também, e ele buscou todos os artigos mais recentes na literatura e mostrou o quê? Mostrou também a mesma situação, que a maloclusão não causa disfunção temporomandibular. Vários artigos, pessoal. Artigo assim, por exemplo, paciente tinha pacientes com boa oclusão e pacientes com interferências oclusais. Não houve diferença estatística significativa em relação à prevalência de disfunção temporomandibular. Pacientes com mordida aberta e mordida cruzada e pacientes com boa oclusão. Não houve diferença estatística significativa para o lado dos pacientes que tinham mordida aberta e mordida cruzada. Isso assim, pesquisas assim, bem conceituadas, sem viés, tá? Então, é o que a gente realmente tem de mais novo, tá? Na literatura científica. A maloclusão, ela pode ser um fator contribuinte, predisponente, mas ela não tem todo esse poder. Então, quando você fala para o seu paciente que vai fazer um tratamento ortopédico, ortodôntico, ou uma reabilitação protética, e vai prevenir a disfunção temporomandibular, ou vai tratá-la, é uma inverdade, tá? Então, temos que ter um pouquinho de cuidado nesses posicionamentos com nossos pacientes, tá legal? Fiquem com Deus aí, uma boa noite e toda terça-feira estaremos aí ao vivo falando um pouquinho de DTM, dor orofacial e o que isso ajuda na carreira do dentista. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.